Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo fechamento semanal. E temos coisinhas interessantes para conversar aqui. Primeiramente, graficamente falando, a gente não tem tanta mudança em relação ao que a gente já conversou. Deixa eu ligar aqui o MACD. Por quê? Olha que interessante. Nós fechamos com um rompimento do que foi a máxima, né? Nós tínhamos feito uma máxima em 37.980, né, na próxima primeira semana de novembro. Aí na segunda semana de novembro nós tocamos $3 abaixo dessa máxima e caímos, e dessa vez nós chegamos a romper. O interessante é que não houve uma liquidação tão absurda assim de operações nesse valor, o que me deixou um tanto quanto intrigado, porque se fosse um rompimento de topo anterior com liquidações, eu entenderia que foi uma manipulação de preço para capturar os stops da galerinha que estava acima da máxima e posteriormente entregar uma pernada de baixa seguindo a tendência. Porque quando há essa captura de stops, o que todo mundo pensa? Todo mundo, no caso, os players mais fracos. O que eles pensam? Pô, então se romper o topo, agora vai continuar subindo, né? E eles entram com posições compradas aqui, e aí é justamente aonde o Smart Money, a galera que cria essa manipulação, entra vendido e liquida duas vezes essa galera toda. Eu sei que já aconteceu com você, porque também já aconteceu comigo. Romper, me estopar aqui, depois eu entrar comprado e me estopar aqui. Né? Eu também já tive meus momentos de amador, e se você já passou por isso recentemente, fique tranquilo, todos nós já estivemos aí, só não repita mais esse erro. Certo? Todo rompimento ele deve ser confirmado antes que ele exponha uma operação. Mas aí, seguindo o nosso contexto, observa que no MACD a gente também teve esse evento. Né? A gente teve a primeira semana, depois a gente teve a segunda semana, que deixou aqui um candle de indecisão, e mesmo agora nessa terceira semana, né, nós continuamos com o processo de alta. Eu não consigo mostrar o valor porque está exatamente em cima da câmera aqui, mas dá para a gente ver que fechou na máxima, né? Fechou acima do que era o topo anterior. E agora nós estamos abrindo uma nova semana. Talvez, se no final dessa semana fechar dessa forma aqui, um candle abaixo da máxima dessa primeira semana, seja um bom indicador para a gente que o gráfico vai entrar em um processo de contração. Lembrando que a região do suporte a ser vencida ainda é 35 mil, pelo menos o suporte inicial, e não 35 mil. Mesmo sendo um suporte, não é um suporte interessante para montar operações de longo prazo. Talvez de médio prazo, se eu quiser fazer um swing trade em 35 para vender em 38, né, tanto no Bitcoin quanto em algumas altcoins, é interessante, mas não é interessante para que eu mantenha essa operação por muito mais tempo. Dito isso, a gente entende que por mais uma semana houve um candle de baixíssima é, credibilidade quanto a quem está vencendo. Por quê? Porque isso aqui foi uma indecisão, mas uma indecisão de força compradora superior, e isso aqui foi outra indecisão, mas dessa vez de força compradora e vendedora bem similar. Claro, por um pouquinho houve ali uma vitória dos tourinhos, por quê? Porque o pavio inferior é muito maior, quer dizer, um pouco maior, bem menor do que o pavio anterior, mas também um pouco maior do que o pavio superior. Então, nós entendemos que, mesmo terminando em um patamar de preço exatamente igual ao patamar de abertura, os touros foram mais fortes. Certo? Por isso que o MACD acaba sendo útil para a gente nesse momento, porque o RSI ainda está colocando o gráfico em um cenário de sobrecompra. Então, num cenário de sobrecompra, ele não vai se tornar atrativo até que, no mínimo, ele busque, sei lá, uma região próxima à média em 29 mil. Até lá ele não vai se tornar atrativo. Então o que a gente quer é que uma operação vendida que nos dê bastante retorno, né? Seja quem vai operar futuros, seja eu que quero comprar Bitcoin down. Então assim, eu preciso que haja um cenário interessante. O cenário mais interessante seria um topo descendente no semanal, né? Busque ali um falso rompimento de 35 mil, depois deixe um topo descendente aqui. Então para mim isso aqui seria o suprassumo da operação
que eu carregaria por muito tempo, mas eu não posso dizer que algo como esse vai acontecer. O que eu posso dizer é que abrimos mais uma semana com o MACD extremamente forte, ambas as linhas apontando para cima, então a probabilidade é alta para lateralização e provavelmente o rompimento dessa máxima. Então, se você está operando vendido, cuidado, certo? Mas, claro, isso são as probabilidades. Por quê? Porque as linhas do MACD estão acima do ponto zero, as duas médias estão apontando fortemente para cima, não há nenhum sinal de que elas estão se aproximando, o que indica claramente para a gente que a força compradora, por mais que os candles continuem rateando, a força compradora ainda é alta. Então a gente precisa que haja um fim dessa força compradora para que nós pensemos em operar na ponta vendedora. Até lá, a gente segura tudo que a gente comprou aqui embaixo e a gente só vai executar alguma coisa quando a força compradora acabar. Quando é que vai ser isso, Felipe? Eu espero que é acima de 42 mil. Mas quem dá as cartas é o Bitcoin, amigo. A gente só interpreta elas e tenta montar uma mão válida. Mas quem dá as cartas é o Bitcoin. Temos coisa comprada lá no fundo, temos coisa para executar, então é motivo de alegria, tem lucro para ser feito. Isso é o que a gente busca, isso é ser um operador inteligente, é para isso que a gente trabalha. Então, nesse momento, a pergunta aqui é: vamos executar lucro em 37 ou vamos executar lucro em 42? Para mim é a melhor das perguntas, porque ou é lucro ou é lucro. Então, eu espero 42, mas vamos ver o que o gráfico nos reserva, certo? Essa semana tem falas do Powell e também Core PCI, a última semana do mês, a gente vai fazer o fechamento mensal. Uma semana que tende a ser definidora para o gráfico. Eu acho que se ele tiver que subir, ele deve subir agora e não na primeira semana de dezembro. Semelhantemente, se ele tiver que cair, ele vai também entregar uma queda agora. Eu acredito que essa semana é bem chave para definir isso, certo? Dando uma passada por outros gráficos, já que o Bitcoin mantém-se exatamente igual, algo me assusta e eu preciso dizer para vocês esse algo. É a curva de juros americanas. O que eu disse? Tem falas do Powell essa semana, tem Core PCI, tem um monte de dados macros. E esse candle aqui de fechamento da curva de juros americanas de 10 anos me assustou. Me assustou pra caramba, porque isso aqui pode muito bem indicar uma continuidade de alta para buscar um topo duplo aqui. E o que isso significa? Quando a expectativa de juros futuros aumenta, significa que precificam uma economia americana pior, consequentemente, mais juros, consequentemente, mais aperto econômico, consequentemente, a economia americana indo pior nos cenários mundiais, o que obviamente vai virar encheção de saco para tudo que é lado, inclusive para o nosso cenário de Bitcoin. Então, para mim isso não é legal. Seria muito mais interessante se ver que o Bitcoin explodiu para cima justamente enquanto ela caiu absurdamente. O que seria interessante para a gente é que ela continue caindo e não olhe mais para cima. Mas esse candle aqui me deu uma leve assustada, então eu vou olhar o gráfico de perto essa semana, porque não foi legal, não tá bonito. Outra coisa que não tá bonita é o SP500, certo? Lembra que eu falei para vocês, ele estava fazendo um canal, esse canal iria romper e ele rompeu nesse falso rompimento aqui, e aí a gente volta porque eu falei no início do vídeo, lembra que todo rompimento precisa ser o quê? Confirmado. Se isso aqui rompe, esse candle aqui fecha verdinho, podia até subir um pouquinho dentro dos limites do canal, mas nada muito acima desse ponto máximo aqui seria o suprassumo, que ainda ia formar um candle de continuidade, que aí na próxima semana era Dali sem dó. Mas não. Ele entregou um rompimento, um monte de bobo shortou isso aqui e foi estopado, certo? E aí ele se aproxima agora do que é um topo duplo nesse cenário menor. Claro, o topo dele histórico está lá em cima em 4.800. Mas nesse cenário, depois de fazer um fundo ascendente em relação ao que era antigamente o suporte, próximo à zona dos 3.800, ele retestou inclusive próximo ao que anteriormente foi o topo, região aqui dos 4.185, região que eu tinha falado para vocês que era a chave um tempo atrás. Ele buscou lá um falso rompimento dessa zona, segurou e continuou subindo. O problema é que nesse topo duplo aqui me assusta, porque já que é um topo duplo, ele pode ser interpretado como tal e aí começar a entregar uma pernada de queda. Porque corrobora justamente com a análise da curva de juros. Curva de juros
subindo, SP500 vai, obviamente, cair. Observa que enquanto lá a gente mostrou um gráfico de extrema queda, o SP500, em compensação, mostrou uma grande explosão para cima, justamente porque um é dependente do outro. E ter essa situação aqui não é interessante pra gente, tá? Esse topo duplo aqui me dá uma leve assustada e aí também corrobora com o ouro buscando essa região de demanda. Porque isso aqui foi um topo ascendente sim, certo? Ele começou uma tendência de baixa no semanal, com topos e fundos descendentes, e aí segurou num suporte que anteriormente havia sido uma resistência. Ó, resistência, fundo, retestou, beleza. E aí quando ele retestou, deixa eu apagar isso tudo, certo? Quando ele retestou isso aqui, que anteriormente era um suporte, agora era uma resistência e virou um suporte, ele formou o primeiro topo descendente. Então aqui, ascendente, começou uma nova tendência. Topo, fundo. E justamente acima da média de 20. Se isso aqui vier rompendo essa máxima aqui de 2003 aproximadamente, 2008, perdão, 2010 vai, um pouquinho mais para cima, 2010, vai confirmar como um fundo ascendente isso aqui, porque pode obviamente fechar com M e voltar a cair, que é o que eu quero que aconteça, né? Para mim, ativo de proteção de capital é Bitcoin, não é ouro. Então, se o ouro está subindo, significa que tem gente que está investindo nisso aqui ao invés de estar investindo em Bitcoin. O que significa que tem gente que tem dinheiro que está morrendo de medo, o que significa que ele sabe alguma coisa que eu não sei, porque obviamente esses caras têm um tipo de informação que eu não tenho. E aí você imaginar que tem um cara com bilhões e bilhões na conta sabendo algo que eu não sei, me deixa meio cabreira, eu não sei você. E aí, justamente nesse cenário que a gente já vai estar pensando em executar lucro, vai estar pensando em estopar alguma coisa ou outra que a gente começou em position trade lá atrás, porque o cenário já vai deixar pra gente um desenho de fim de festa, né? E nesse fim de festa, a gente não vai esperar até o dono da casa chegar e expulsar a gente vai embora antes porque a gente é educado. Então, tô de olho também nesse gráfico aqui, se eventualmente vier esse rompimento aqui, vai confirmar isso aqui como um fundo ascendente, provavelmente vem para buscar essa máxima aqui, e eu acho que rompe a máxima de 2065, certo? Que inclusive é a resistência até o momento histórica do ouro, e deve romper. E se romper, amigo, não tem jeito, vai continuar subindo, significa que todas as economias do mundo entrarão em um certo medo, né? Não vou dizer que isso aqui é o início de um colapso, mas obviamente é um sinal de que tem gente trabalhando defensivamente. Se tem gente trabalhando defensivamente, significa que o cenário não está apto para buscar o o risco. Está justamente o contrário a isso. E aí, obviamente, nós seremos um do que pensaremos dessa forma. O MACD ele confirma uma continuidade de alta, tá? Você vê que os três candles aqui continuam em ascensão, tanto as duas médias, né, estão apontando para cima com força, semelhantemente a de 20 e 50 aqui também. Tudo um sinal claro de continuidade de alta. E a gente fica levemente assustado nesse cenário, né? Levemente assustado porque o que a gente quer é que o ouro despenque, porque todo mundo entenda que ativo protetor de capital é Bitcoin, não ouro. É o que a gente quer, né? Mas o cenário está justamente desenhando algo oposto a isso. De qualquer forma, vamos ficar de olho para a gente não tomar decisões nem precipitadas e nem, obviamente, erradas. Volto a dizer, não é um cenário para compras, mas ainda não se desenhou um cenário para vendas. Então, cuidado também para você não sair abrindo qualquer tipo de operação de qualquer jeito. Tá num desenho feio aqui, mas ainda é um desenho feio com zero confirmação, certo? E olhando rapidamente para o Bitcoin e o Wisdom, a gente tem a região da máxima aqui em 38.500, que foi mais ou menos a máxima que foi retestada aqui, né? $100 a mais. Com excesso de ordens, a galerinha deve estar querendo manter o long aqui, porque se continuar isso aqui romper a máxima, a probabilidade é para mim que essas ordens sejam de compra, para ativar mais um pouquinho e de repente levar até 42 mil, onde eu quero, sendo bem sincero, executar alguma coisa.
42 mil, Link deve estar batendo próximo de $20, Solana próximo de 70, já tá bonito demais pra gente botar uma grana no bolso, não tá não? Passar esse Natalzão aí feliz. Bom, assim esperamos. Vamos torcer para isso acontecer. Para baixo ainda não tem tantas ordens, o que me diz que provavelmente essas ordens são de compras, até porque já começa a aparecer, ó, aqui nesse cenário já começou a aparecer algumas coisinhas lá em cima. Então assim, perde 40 mil. Então tá cedo ainda pra gente dizer, Bitcoin Wisdom não é ainda preciso nas informações, mas deixa bem claro de que tem uma quantidade de ordens interessante aqui em cima. Eu veementemente acredito que essas ordens são de compra para impulsionar o preço até 40, 42 mil. No mais, é isso que a gente tem, então vamos dar uma olhada aí nos institucionais, vamos dar uma olhada no cenário americano como é que vai ser essa semana, porque SP500, curva de juros e ouro não estão interessantes pra gente e podem ser grandes vilões durante essa semana aí, certo? E se você ficou até aqui, por favor, deixe seu like, segue aí também se você não é inscrito, se esse vídeo foi útil pra você, manda ele pra alguém, pelo amor de Deus, certo? E se você quer aprender a fazer o que eu faço, se você quer aprender a não tomar stop, não ser um dos caras que eu tanto critico aqui por serem bobos, por abrir operações quando não tem que abrir, e ser um dos caras que tomam stop em eventos como esse aqui, o livro tá aí na descrição, só entrar e comprar lá na última página. Tem o acesso ao nosso canal, tem 20 e tantos vídeos lá, ainda tem mais alguns que eu tenho que fazer, né? Para te ensinar tudo que você precisa para ser um operador extremamente eficaz, certo? O objetivo não é ficar quaquilionário com o livro, por isso que eu botei ele a um preço que eu considerei justo pelo trabalho que eu tive para fazê-lo, mas que obviamente não vai tirar todas as suas finanças. Pelo contrário, é bem acessível a todos. No mais, é isso. Valeu, tamo junto.